Então, boa noite primeiramente, né? Eu estou aqui, primeiramente, um pedido da professora Cláudia Wasserman, que dá a disciplina de América Contemporânea na Universidade Federal, na URGS, onde ela pediu para mim, então, já que ela não podia comparecer ao evento, fazer a substituição a ela, né? Então, no primeiro momento, eu pensei junto com ela no que eu poderia contribuir assim, a esse debate. E chegamos à conclusão que poderia ser possível assim, trazer um pouco sobre a experiência de independência do Haiti, que é uma experiência rica e única, que aconteceu na América Latina, né? Primeiramente, então, me apresentando para além desse pedido, eu sou professor de cursinhos populares, eu dou aula no pré-vestibular Resgate, e pensando sobre a experiência do Haiti, eu tenho certeza sim, que ele pode trazer inúmeras contribuições para pensar nossa prática diária de luta social, né? Isso são elementos que eu trago assim para pensar por que estudar o Haiti, né? Primeiramente, queria falar um pouco da produção historiográfica que foi feita sobre o Haiti. Na América Latina, aproximadamente 35% das obras de história falam sobre a independência. A independência da América Latina é um símbolo para a América Latina, tal qual a Revolução Francesa para a Europa, né? E por muito tempo essa produção historiográfica na América Latina ignorou por completo as contradições de classe e as lutas de classe. No século XIX, principalmente, que é o auge dessa produção sobre a independência na América Latina, se procurou muito em si valorizar a questão do herói nacional na busca de consolidar uma ideia de nação, de nacionalidade, fazer um mito fundador que buscasse origens na independência. Então, por muito tempo, foi ignorada essa questão de classe na produção historiográfica e também acabou fazendo um reducionismo histórico onde os processos de independência acabavam sendo uma oposição entre os crioulos, no caso, uma elite dos países latino-americanos, e contra a metrópole. Então, como falei, né, a importância de estudar o Haiti, essa questão de trazer ele no seu contexto como um caso particular de dependência, e pensar também que essa independência que foi feita por a maioria dos escravos, pelos escravos que viviam no Haiti, também podemos pensar as coisas similares que temos com o nosso próprio país, né? A questão de uma luta, então, que o Haiti pode ser uma contribuição, estudar o Haiti pode ser uma contribuição em pensar a questão social no nosso país e a luta contra o racismo que se dá no nosso país, o racismo que existe de tanta forma aberta ou velada, e a própria consolidação das políticas de cota e aceitação da política de cotas, né, no nosso país. Então, pessoal, indo aos fatos, assim, o Haiti, então, foi uma das primeiras regiões descobertas por Colombo na sua chegada aqui na América Latina, né? Quando Colombo chegou aqui em busca, então, dos metais preciosos que levaram à descoberta da América Latina, quando ele começou a procurar, então, por esses metais preciosos, os nativos, da onde eles chegaram, indicavam para ele uma região chamada Haiti, que para os nativos significava um metal dourado que tanto os espanhóis estavam procurando, né? Logo chegaram nessa região que os espanhóis dominaram rapidamente, os próprios nativos foram em poucos anos dizimados, e então a colonização do Haiti começou a ser feita então a partir de mão de obra escrava, que fazia parte da lógica de comércio mercantilista e do pacto colonial que existia na Idade Moderna, né, pessoal? Por conflitos então que houve entre as coroas de Habsburgo e dos Bourbons, em 1695, um tratado de Ryswick, o Haiti passa então a ser uma colônia francesa. E nessa época ainda não se chamava Haiti, se chamava Colônia de São Domingo. Ela é incorporada à França com Colônia de São Domingo. E rapidamente essa colônia passou a ser a mais rica colônia, uma das mais ricas e mais influentes colônias do mundo, assim. Ela produzia, então, tinha uma alta produção de algodão, açúcar,
e café, e chegou a representar 2/3 do comércio colonial francês na sua relação com as suas colônias. Mas então uma coisa aconteceu na França, que vem a ser a Revolução Francesa, né? E a contingência na história. A Revolução Francesa, ela acaba com seus ideais iluministas de liberdade, igualdade, fraternidade, acabou mudando e transformando em pacto, mudando totalmente a realidade da colônia. Pois essas ideias que existiam na França acabaram sendo incorporadas na colônia. E os próprios colonos que viviam no Haiti começaram a questionar questões que já vinham incomodando eles há muito tempo, como o exclusivismo do pacto colonial, de a colônia ter que comercializar necessariamente com a França, a própria burocracia que dominava o Haiti, que era feita por franceses e não por colonos. Isso trazia certa insatisfação para os colonos, e também a própria desigualdade social e racial. Dá para se dizer assim que esses 3 elementos, eles são muito importantes e influentes na questão da independência do Haiti. Mas o Haiti, então, ele não era um todo homogêneo, né? A gente não pode pensar o Haiti como um todo homogêneo, como a historiografia pensou por muito tempo. O Haiti, ele se dividia, de certa maneira, em grandes classes sociais. Entre eles, os grandes brancos, que eram chamados assim os grandes brancos, que era uma pequena minoria da ilha, onde esses grandes brancos eram os latifundiários e que mantinham, então, o domínio da ilha, mas eram subordinados. Esses grandes brancos eram nativos da ilha, mas subordinados a essa burocracia que era exterior, que era essa burocracia que vinha da França. E esses grandes brancos, durante o processo da Revolução Francesa, vão enviar pessoas à Assembleia, aos Estados Gerais que vão ser vividos na França. Com o objetivo, então, esses grandes brancos vão ter o objetivo de repensar a burocracia e a questão do pacto colonial. Eles queriam uma maior abertura de comercialização, até com a Inglaterra, que já impulsionada pela Revolução Industrial, estava começando a permear os mercados com as suas mercadorias, com as suas inovações da Revolução Industrial. Então os grandes brancos, que eram os latifundiários, já queriam um fôlego nesse pacto colonial. Os pequenos brancos era outra classe do Haiti, que outra agrupamento social, classe no Haiti. Eles eram basicamente formados por comerciantes e artesãos, e vão entrar eles também vão ser influenciados pela ideia da liberdade, igualdade e fraternidade, quando eles começarem a ter notícias, então, da massa francesa e do povo francês que vai começar a levantar bandeiras na França. Então eles vão fazer parte de uma luta interna dentro da independência do Haiti entre os grandes brancos e os pequenos brancos. Os mulatos também constituíam uma classe do Haiti. Os mulatos em si, muitos deles nasciam livres, e alguns acabavam enriquecendo e fazendo mesmo, também tornando outros negros como escravos. A questão racial no Haiti era tão forte que acabava diferenciando brancos, mulatos e negros de uma maneira bem dividida. E os mulatos também vão ter uma certa participação nas Assembleias Gerais que vão estar acontecendo na Revolução Francesa em 1789. Vão ser enviados representantes mulatos, e eles vão principalmente se alinhar aos jacobinos, que eram os caras que sentavam à esquerda do rei no momento. Eles vão estar muito mais influenciados pelas ideias mais radicais da Revolução Francesa, na busca de uma igualdade social e igualdade de tratamento perante os brancos, que era muito forte a diferenciação. Uma coisa que eu deixei de falar, mas que é importante: os grandes brancos, esses latifundiários que queriam só a flexibilização dos comércios, eles vão ter muito mais influência com os girondinos, que era a grande burguesia francesa, e que sentava à direita, que era sentada à direita do rei. Até na Revolução Francesa, que então nasce esse conceito que até hoje permeia essa realidade de direita e esquerda, né? Mas a população, isso que eu acabei de falar agora, era apenas 10% da população haitiana, da ilha de São Domingo, da colônia. 90% da colônia, que chegava ao montante de 536 mil habitantes que tinha a colônia, 480 mil eram escravos. 90% da colônia era formada por escravos.
Na sua grande maioria, trabalhavam no campo, no sistema de plantation, que era o sistema que existia na ilha, né? Com grandes latifúndios, com mão de obra escrava, visando então o pacto colonial, onde essas mercadorias que eram produzidas na ilha iam para a França para abastecer a metrópole. Uma pequena minoria dos escravos tinha uma participação em trabalhos domésticos, ou como enfermeiros, ou algum tipo de ofício. E essa pequena minoria de escravos, alguns deles vão ter acesso ao letramento e a partir disso ter acesso às ideias do iluminismo e da Revolução Francesa. Um dos mais importantes, uma pessoa que vai ser importantíssima no processo de independência, o Toussaint Louverture, que é o líder, que vai ser o cara que vai liderar depois a Revolução Haitiana, ele era um desses escravos que teve acesso ao letramento e à cultura da Europa, letrada da Europa e com as ideias do iluminismo, né? Permeadas então com o lema que a Revolução Francesa traz a partir da Declaração dos Direitos Universais do Homem, que é de liberdade, igualdade e fraternidade. Em 1789, então, quando começou a Revolução Francesa, e essas ideias vai mudar profundamente a realidade da ilha e vai trazer para a ilha os debates e as contradições, como já explicitei, que estavam acontecendo com a Revolução Francesa. E em 1791, logo depois que a Revolução Francesa começa, a Revolução Haitiana ela começa. O processo de independência começa no Haiti de uma maneira mais explícita. E começa a partir da revolta dos escravos. Esses escravos também a gente não pode pensar que a simples influência das ideias iluministas tenha causado o estopim da revolta dos escravos irem começarem a atacar os seus donos, começarem a reivindicar direitos e tudo que permeia a revolução. Também é importante pensar no acúmulo de experiências que esses escravos já tiveram em comum. Esses escravos passaram por um acúmulo de experiências de muitos anos de humilhações, de duras punições, de uma extrema exploração, mas como também da experiência de luta que esses escravos tiveram em comum. Muitas revoltas desorganizadas já tinham acontecido no Haiti antes de 1791. E a principal dela foi a revolta de Macandal. Essa revolta foi um líder escravo no norte da ilha que decidiu, junto com um grupo de escravos, ter um plano de envenenar todos os brancos da ilha. Então ele começava, a partir disso, inventar maneiras de chegar nos poços artesianos, onde viviam os brancos, e envenenar a água. Na leitura que eu tive sobre o tema do Haiti, a morte do Macandal foi uma morte até um pouco, de certa forma, assim, não com pegada de um líder revolucionário heroicizado. O historiador britânico James fala que num descuido do Macandal, com bebedeiras e festas, ele acabou sendo pego num desses descuidos. Não foi nenhuma forma de delação, que era muito comum também dentro da ilha. Então acabou num descuido de uma festa, de uma bebedeira, e acabou sendo preso. Então a revolta foi sufocada. Eu vou então passando assim nos principais acontecimentos da independência, né, e do processo revolucionário. Em 1793, quando os jacobinos estão no poder na Revolução Francesa, lá na França, o Haiti está começando a sofrer inúmeros ataques da Inglaterra, no caso não o Haiti ainda, a ilha de São Domingo está fazendo ataques constantes da Inglaterra e da Espanha. A Espanha, que no território ao lado, hoje o território da República Dominicana, tinha uma colônia ali, e a Espanha também tinha interesse de incorporar ao seu império, ao seu império colonial, a ilha do Haiti, que era uma ilha, como eu falei já, uma ilha de inúmeros negócios que floresceram. Os ingleses também tinham olhares de interesses na ilha, até porque os ingleses tinham outras colônias em volta, como o país que veio a virar Jamaica, Trindade e Tobago. Então esses dois países começaram a fazer uma concorrência com a França, então, e começaram a aproveitar da instabilidade que a ilha vivia, estabilidade política que ele vivia, e a instabilidade política que a França vivia, para tentar roubar a ilha dos franceses. Foi nesse momento, então, que os jacobinos, quando estavam no governo, assinam a abolição da escravidão na ilha.
E nesse momento também, logo em 1794, que vai subir ao poder da ilha o ex-escravo Toussaint Louverture, que era um desses escravos que teve acesso à cultura e letramento, e um desses escravos inspirados por ideias iluministas. Então, na liderança de Toussaint Louverture, os escravos haitianos vão expulsar da ilha a oposição dos ingleses e dos espanhóis. Neste momento, então, que eles acabam expulsando da ilha, o Toussaint Louverture e os jacobinos negros, como ficaram conhecidos os líderes da Revolução Haitiana, começaram a ter que reorganizar a produção que acabou sendo dizimada pela guerra. Num primeiro momento, eles vão reorganizar a produção no sistema de plantation, porque o Toussaint Louverture era, além de tudo, um fiel à França e acreditava, então, não na necessidade da independência do Haiti, mas sim, ele se achava necessário, satisfeito já com a queda da escravidão, com o fim da escravidão. Então ele vai começar a reorganizar a colônia no sistema de plantation, aonde o mesmo que existia na época do Pacto Colonial, onde os escravos vão ser, então, os ex-escravos vão ser usados como assalariados naquele momento. Como se organizou? Então, a partir do momento que eles deixam de ser escravos, viram assalariados. E a produção começou a ser dividida de maneira diferente de que era dividida na época do Pacto Colonial, onde metade da produção ficava na mão do Estado, que iria depois ser remetido para a França, um quarto ficava para os proprietários latifundiários, os grandes brancos, e outro um quarto ficava para os assalariados que trabalhavam no sistema de plantation. Foi um grande ganho social, então desde a luta dos escravos já era um grande ganho social. Só que, contudo, lá novamente os rumos da Revolução na França mudam e os jacobinos vêm a sair do poder na França e a Gironda vem novamente a assumir o poder na França, e logo depois da Gironda tem o golpe do Napoleão, onde Napoleão assume o poder. Nesse período, então, com a França consolidada e hegemonizada pela grande burguesia francesa, ela começa a repensar a ideia de abolição da escravidão nas colônias. Então, no ano de 1801, o Napoleão tenta restaurar a escravidão. Só que nesse período já estava, de certa forma, se consolidando o sistema interno do Toussaint Louverture na colônia. Então, os haitianos, ainda não haitianos, os homens da colônia, não vão aceitar essa volta ao período da escravidão. E vão fazer resistência ao Napoleão e às ordens vindas da França. Então é nesse momento que o Napoleão vai organizar então um exército e enviar esse exército para o Haiti para combater os colonos, pois ele queria novamente vê-los retomar o sistema de escravidão. Um exército composto por 25 mil homens, e um exército na época considerado o maior exército que estava no mundo, né? A guerra então vai se durar 3 anos, e um fator muito importante também para a derrocada desse exército foi a organização dos escravos, a própria habilidade dos escravos em se organizarem em pequenos grupos de guerrilha e conhecimento do território, como também o próprio fato de os franceses estarem lutando num ambiente hostil, onde eles foram começando a ser contaminados por muitas doenças, e entre elas a febre amarela, sofreram os males dos trópicos. Então, em 1802, mesmo ainda na guerra acontecendo, o líder de Toussaint Louverture é preso, né? E neste momento, então, ele é enviado para a França, aonde lá ele vai acabar morrendo numa prisão, no esquecimento de uma prisão, aonde o exército francês, no caso o Estado francês, fez questão de eliminá-lo, porque considerava ele o grande inimigo nessa guerra que está sendo travada entre a colônia e a França. Em 1813, então, assume na França o que seria o homem mais próximo ao Toussaint, que é um ex-escravo analfabeto chamado Dessalines. Ele reorganiza, continua então a resistência de São Domingo ao exército francês,
E neste momento, então, o exército francês começa a cada vez mais sentir os impactos da guerra e até por necessidades europeias de organização dos exércitos europeus nas guerras napoleônicas que estavam começando a acontecer na Europa, a França é derrotada em 1803. E nesse período de 1804, após inúmeros combates e estragos à ilha e desorganização da produção, acontece a Declaração da Independência de São Domingo, onde os colonos, então, vão renomear a ilha com o nome de Haiti. O caso particular do Haiti em si, ele foi a primeira república negra no mundo, a primeira república de organização negra e formada por escravos. Também, ele foi o único país que surgiu na América Latina a partir de uma luta popular. Foi um estado construído, uma tentativa de um estado construído de baixo para cima, e com as inúmeras dificuldades que isso acarretava. Pois só pensamos um pouco, uma minoria letrada teve que se esforçar muito, e muito além do que esperavam os europeus, para poder organizar toda a sociedade, a economia e a política. Então, uma maioria de analfabetos, se deu a organização do novo Estado. Mas o novo Estado, além dessas dificuldades de acesso à cultura, à educação, e com todas as inúmeras dificuldades que um país recém saído de uma guerra e arrasado, com sua economia arrasada pela guerra, ainda teve que enfrentar outras dificuldades recém com a independência. Pois logo em seguida, com um processo que vai se desencadear na independência dos países latino-americanos, os próprios países latino-americanos, eles vão fechar as portas para o Haiti e não vão reconhecer o Haiti como um país livre. Os próprios países latino-americanos não reconheceram. Muito isso talvez devido ao fenômeno conhecido como haitianismo, pois as elites crioulas que lideravam as independências dos países como Brasil, Venezuela, Argentina e todos os países que surgiram com a independência da América Latina, ficaram extremamente assustados com a capacidade de luta e de organização dos escravos. E isso foi um efeito muito forte, principalmente no Brasil, onde a elite brasileira se viu acuada por uma possível revolta de escravos. Pois a própria elite brasileira pensava, o que será do Brasil, que é organizado basicamente pela mão de obra escrava, se os escravos daqui se organizarem como os escravos do Haiti se organizaram e formaram a independência do país. Então, o processo de independência é mais ou menos este que se deu mais ou menos basicamente dessa maneira. E eu acho que é importante pensar hoje em dia a experiência do Haiti, como foi no início aqui, na contribuição que estudar essa experiência, essa particularidade histórica para a nossa luta social cotidiana. Eu falo isso também como experiência de uma pessoa envolvida em um cursinho popular, onde a maioria dos meus alunos são negros, e ainda enfrentamos no nosso país a resistência, a questão de cotas e argumentos dos mais variados, entre eles de alguns com racismo implícito ou explícito. Então, recuperar o esquecimento da independência do Haiti e e evidenciar essa experiência, essa rica experiência que foi um levante popular e a organização de um Estado vindo de baixo, pode ajudar a pensar nossa prática diária nessa construção de um país mais justo e sem preconceito. Então era isso que eu tinha a falar.